Então, oficialmente aí, né? Hoje é dia 16 de outubro, vamos dar início aí ao nosso ciclo Miriam Maria Maria, dando continuidade à leitura da obra da Oyeonki Oyeume, A Invenção das Mulheres. Estamos aí no capítulo 3, intitulado Fazendo História, Criando Gênero, a Invenção de Homens e Reis na Escrita das Tradições Orais de Oió. Hoje, a leitura e apresentação dos principais pontos é a cargo da Ana Cláudia Taú e da Jussara, nossas parceiras aí. Espero que a gente tenha uma excelente manhã e muito frutífera, de boas conversas, boas trocas. Né? A ideia é então que cada uma possa apresentar aí dentro do tempinho de 20 minutos, pode passar um pouquinho, a gente tem o teto até às 11h30, mas vai dar tempo da gente fazer um debate, né? Eu posso avisá-las, então, aqui via mensagem, como é de praxe, mas todo mundo aqui já está habituado, mas a gente pede para que faça o registro, né, da presença aí via chat, com o nome completo e o número de documentos para geração de declaração. A declaração depois é disponibilizada na Secretaria da COPE, da Faculdade Municipal de Palhoça, e também enviada a versão digitalizada por e-mail, né? E, bom, e eu quero, então, além de dar as boas-vindas, né, passar a palavra aí depois para as colegas Marias, mas dar uma notícia aí bem importante, que nos deixa aí transbordando, aqui no grupo, né, do ciclo Miriam Maria Maria, a gente já está colhendo frutos. A gente foi contemplado oficialmente ontem, né, num edital de cultura da UDESC, em parceria ali com o NEAB da UDESC, que é o NEAB FMP NEAB UDESC, para a produção do nosso documentário Matripotência, a Revolução do Cuidado. E, Jussara, você nem sabe que você está com a gente, né? A proposta do documentário é acompanhar, entrevistar, né, ao menos 3 lideranças mulheres que a gente entende que tem esse perfil aí, né, de estar atenta ao cuidado da sua comunidade, do seu entorno, para a gente dialogar e pensar a partir das reflexões da nigeriana, né, da Oyeume. Então, é muita felicidade aí que a gente compartilha aí com vocês. A gente tem aí, né, 12 meses para pensar junto, a gente já tem alguns possíveis nomes, mas, Ju, você principalmente é uma das que vai aí, né, dialogar com a gente, nos ajudar a pensar dentro, né, dessa ideia de difundir essa produção de conhecimento, essas reflexões que a gente tem aqui nesse espaço do ciclo Miriam Maria Maria, mas a partir também de uma linguagem audiovisual que a gente entende que tem um alcance maior e dá visibilidade aí para essas representantes dessa cultura que traz esse viés, esse perfil aí de matripotência, de estar atenta aí à comunidade e valorizando o cuidado que dentro da nossa sociedade machista, patriarcal, é tão invisibilizado e é tão marginalizado. Então, a ideia é a gente trazer para o centro do debate e pensar como que essas lideranças, né, vêm olhando e vêm com atenção e com sensibilidade, muita responsabilidade, dado conta aí de tantas demandas de uma maneira aí muito específica e muito atenta. Então, é com muita alegria que a gente compartilha e, né, e exalta aí, né, o trabalho aí da Jussara, que a gente entende que ela, para nós, é uma grande referência e aí, né, dentro dessa militância, dessa atuação, né, dessa caminhada aí que ela tem. E a gente pensou também em outros nomes, a IA, né, a Mãe de Santo participou aqui com a gente, a Adriana Leque, né, a Mara da comunidade ali do Brejaru, das Mulheres em Ação. A gente pensou também em outros nomes, ainda estamos fazendo contato, mas a princípio, né, são essas que a gente tinha pensado, que a gente tinha idealizado, mas a gente tem o nome da Xanda Alencar, que é da Raça Ilha, professora
da UFSC também. A gente pensou na Querexu, liderança indígena, para a gente dialogar e ver aí semelhanças e também outras possibilidades dentro de uma outra cosmopercepção, né? Então, meninas, é essa alegria aí que a gente compartilha, a gente está muito contente, muito entusiasmado. E aí passa a palavra também para as colegas para aí darem as boas-vindas, né? E também comentarem. Jacinta, seja bem-vinda. Bom dia a todos desse sábado lindo, maravilhoso de sol, né? Que saiu esse sol, tá todo mundo na correria por causa do sol, para secar tudinho. Estamos aqui, como tem pessoas novas, meu nome é Jussara Lima, sou coordenadora da UNEGRO, faço parte da comissão agora, né? Porque daí a gente tirou a presidência para ter uma comissão de 5 pessoas para não ficar muito carregado, né? E a gente vai fazer o terceiro capítulo junto com a Ana, que é uma pessoa maravilhosa também, que eu conheço há muito tempo de luta, né? Que a gente sempre teve nos encontros de gênero, falando sobre mulheres, lutando pelas mulheres. E aqui estamos. Vou deixar a Ana se apresentar e depois a gente começa, né? Bom dia a todos, né? Também estou aqui feliz por estar participando desse momento, trabalhando esse capítulo tão especial, né? Que tem muitas referências aí que a gente vai poder entender melhor até a cultura iorubá, né? Que tem bastante indicativos históricos ali que ajuda bastante a gente a entender alguns termos que são usados, enfim, nas nossas músicas, enfim, né, Ju? E aí eu estou bem feliz de estar aqui. Depois a gente vai dar continuidade à fala da Ju. Eu sou professora da FMP, estou nesse momento coordenando o NEAB, né? Então tenho bastante interesse nesse conteúdo que nós vamos trabalhar hoje, tá bom? Sejam bem-vindos todos e vamos aos estudos. Pode começar, Ju. Se alguém mais quiser falar também, não sei, eu só passei a bola para a Ju, assim, porque é ela que vai apresentar, mas se alguém quiser falar, fica o espaço aberto aí. Não, a Ju tinha falado para a gente só dar boas-vindas, né? Mas eu faço das palavras delas minhas. Que bom que os meninos estão aí, a Jacinta. E estou ansiosa aí para ouvir vocês apresentarem esse capítulo tão especial. Vamos que vamos. Bom dia a todas, todos e todes, né? Mais alguém? Com vocês, acho, meninas. Pode tocar a ficha. Então, Estou muito ansiosa para ouvi-las. Eu não vou falar alguns nomes em Iorubá, apesar que eu estudei Iorubá pela UDESC, Pedagogia em Iorubá, porque eu sou uma pessoa que sou meia língua, então vai ficar tudo meio atravessado falar em Iorubá, mas eu coloquei alguns nomes aqui depois mais para frente para explicação. Então, a minha leitura que é o capítulo 3, a invenção dos homens reis na escrita das traduções orais de Oiá, que é fazendo história e criando gênero. A autora vai dizer que a dicotomia na qual os homens e as mulheres são classificados de forma binária, ela não se reflete dentro da estrutura social em Iorubá. Ela diz que não pratica, na prática social ocidental, as categorias de homens e mulheres, elas não estão livres da associação hierárquica de oposições binárias, né? Onde homens e mulheres estão classificados, e essa classificação implica em um privilégio masculino e a subordinação do feminino. Essa dualidade ela é indiferente na definição de gênero, dentro da perspectiva ocidental, que é muito baseado numa espécie de morfismo sexual humano. E entre outras sociedades, como a Iorubá, esses conceitos não podem ser utilizados de maneira refletida.
A autora vai dizer também que a sociedade iorubá representa outras espécies que são antemporárias, que são situações relativas que em Iorubá tem que ser compreendida através dessa lógica. Uma lógica que é temporal, universal e aplicada independentemente de qualquer coisa. A autora diz que a categoria também é uma ideia anterior, que as categorias como homem e mulher não existiam antes da colonização, que o princípio básico da organização social em Iorubá sempre foi a antiguidade, da partida de idade relativa, e que as categorias sociais do homem são construções sociais derivadas da suposição ocidental de acordo. Corpos físicos são titulares corpos sociais, partindo dessa lógica essenciais da biologia, e que o objetivo desse capítulo é promover a articulação de significados dentro da lógica cultural do mundo em Iorubá, remapeando toda a ordem social, tentando tirar essa visão de gênero, que nem muito dessa ideia é refletida, e transportar em um conceito aparentemente universal. Para poder compreender o Iorubá, ela diz que ela pronuncia nesse desafio lutar e desfazer a ideia de gênero, de o que é gênero. É esse princípio organizador fundamental nas várias instituições, incluindo as linhagens, o idioma, o casamento, o mercado nas atividades comerciais, nas atividades da agricultura, na visão de papéis sexuais, isso o masculino voltado à agricultura e o feminino voltado ao comércio. Ela tenta desfazer essas construções, né? Ela tenta desfazer a construção desse gênero que são binário, que são feitas por algumas estudantes feministas que tiveram a formação ocidental. Ela vai tentar explicar, refletindo sobre os sentidos da ideia da cultura iorubá. Diversas categorias sociais e algumas siglas como Oko e Abaru são traduzidas de forma equivocadas, sempre consideradas essa binariedade. Ela adverte a respeito desse perigo da tradução incorreta de conceitos, que são chaves para a compreensão de cosmologia em Iorubá. A autora diz também que essa investigação que ela fez é fruto de conhecimento que ela pesquisou e que ela mesma fez parte da sociedade, e seja por meio de experiência que ela mesma tenha procurado. Questionar em alguma ampla variedade de biografias feministas, antropológicas, sociológicas, históricas, tentando avaliar criticamente essa ideia de sentir que tão existencial do mundo em Iorubá. Ela começa a destacar que o primeiro ponto que ela aborda nesse capítulo 3, colocando a mulher em segundo lugar, aí ela vai fazer as diferenças dentro dessa lógica, que é necessário ressignificar essas traduções. Ela vai dizer comumente tem sido associada às categorias. Iorubá de gênero ocidental, e ela vai dizer que essa tradução não é correta, que esse erro ocorre porque a maioria de intelectuais ocidentais e Iorubá, que são formados como influência ocidental, não conseguiram perceber dentro da prática social em Iorubá como as teorias funcionam. E ela vai tentar demonstrar porque essas categorias não estão em oposição binária. E nem hierárquica. Parte para uma análise etimológica para tentar demonstrar por que essas traduções estão equivocadas. E ali ela fala, etimologicamente, Obinim,
não deriva de o curumim, como, por exemplo, a gente pode pensar, do inglês deriva o men, como se a mulher tivesse derivando do homem. Então, ela parte de uma comparação para dizer que, diferentemente do inglês, a palavra que pode representar em tese, então, a mulher, no Yorubá, não deriva do homem. O sufixo comum, que é orim, sugere uma ideia de humanidade comum, e que o sufixo obim e okun, especificamente, de variações anatômicas, e que eninhã é palavra que especifica a humanidade, que essa humanidade tem gênero. A partir dessas conclusões, ela vai dizer que, ao contrário de homem, que é a palavra men, que rotula a humanidade em geral, o men supostamente inclui homens e mulheres, para, na verdade, privilegiar o homem. Que essa ideia não se reflita dentro do mundo em Yorubá, do Ocidente. Fica claro que o ser humano é identificado do gênero masculino através do inglês. Agora é com você, Ana. Obrigada, Ju. Nossa, você já fez um resumão. Olha só, do que eu li, assim, em geral, como eu não estudei a língua Yorubá, então muitos dos termos me chamaram a atenção. Um pouco que eu sei é da religião, mas nunca eu tive contato com a língua, tenho dificuldade, inclusive, de falar. Então, como no texto, a gente, né, na leitura de um texto, a gente geralmente se impressiona com aquilo que é muito novo para a gente, eu procurei trazer um pouco desses termos para a gente pensar, né, a importância da ressignificação de uma cultura. Aliás, a importância não, o que acontece quando a gente ressignifica termos da linguagem, enfim, né? Então, eu acho importante que ela traz aqui para a gente esses momentos diferentes que existem na história iorubá, né? Isso que eu fiquei assim, falei, nossa, a gente ouve tantos termos aqui no Brasil que são ressignificados, e ela consegue buscar lá atrás, né, que ela chama de Velha Oiá, né, que seria a antiga Yorubalândia, antes da colonização, e ela vai, quando ela volta lá atrás nos como é que chama, nos registros que é possível de se usar historiograficamente, ela vai rever algum desses termos, e eu achei muito legal essa parte, quando ela revê esses termos que a gente às vezes usa de forma... Eu não, né, porque talvez para mim tenha sido até mais fácil entender, porque eu não tenho isso introjetado, vou chamar assim, né? Não tenho isso, não me é habitual, então foi tudo muito novo para mim. Mas, por exemplo, para quem às vezes está numa religião há muito tempo, às vezes esses termos têm outras significações aqui, não outras, mas parecidas para nós, porque justamente vem cunhado da questão da tradução, que é uma tradução que a Oyomi, né? A Yoromi, eu não consigo falar o nome dela, traz, que ela fala assim, que essa tradução que a gente faz do Yorubá, pensando a questão de gênero, faz a gente traduzir alguns desses conceitos de forma que não reflete necessariamente aquilo que ele realmente significa, né? E da onde que ela tira essas fontes? Bom, a primeira pergunta que ela faz é: por que a história escrita costuma ser construída a partir, né, de uma visão do homem, né, androcêntrica? Então, a primeira pergunta que ela faz no texto é essa. E ela fala que, devido a isso, né, a gente tem uma percepção errada do que ela chama de obanato. O que é o obanato? O obanato seriam as descendências, né, e as linhagens, né, que obá, no que ela diz aqui para a gente, não significa necessariamente um filho, mas um parente de. Por isso que ela vai sempre tentar, dentro das traduções, não usar a questão de gênero, né? Então, essa questão do obanato que ela fala, né,
é toda discutida a partir de um livro que eu não sei o nome, tá? Como eu fiz uma leitura, eu não consegui pegar, que é de um pastor chamado Johnson. Esse pastor, ele é Yorubá, né? Ele é do reinado de Yorubá, mas ele é um pastor. Então, ele tem toda uma cultura ocidentalizada, que é a cultura do inglês e a cultura cristã. Então, quando esse autor, né, vou chamar de autor porque eu não sei se ele é antropólogo, esse pastor Johnson, ele vai fazer o levantamento histórico que ele faz ali no século XIX, né, que ela fala, século XIX, se não me engano, o que acontece? Ele vem cunhado de toda o ethos, vamos chamar assim, da cultura inglesa. Por isso, aí toda a discussão que ela vai fazer, que eu acho fantástica, é um dos termos centrais que ela discute, é o termo Alafim. Alafim são os governantes das regiões, porque pelo que eu entendi, e se alguém souber mais do que eu aí, já tiver mais aprofundamento sobre isso, por favor, me corrija. Mas pelo que eu entendi, a Yorubalândia seria um reinado de vários reinados, né? É como se fosse um império. O que eu entendi foi isso, que a Yorubalândia é um império de vários reinados, certo? E aí ela vai falando que dentro desses reinados vão ter variações, né, desses governos. Então, o que traduzia Alafim como sinônimo de rei foi um erro que ela chama, mas não um erro no sentido... porque ela fala que a gente sempre tem que pensar no contexto histórico de quem está escrevendo. Em nenhum momento ela diminui o trabalho do Johnson, mas ela fala que é um erro de tradução, porque Alafim não significa rei. Então, centrar a ideia de rei é uma visão nossa, ocidental. Dentro da cultura Oiá, vou chamar Oiá, que é mais fácil. É isso, gente? É Oiá, né? Tô certa? Oió. Não, Oiá, Oió. Desculpa, Oiá é a nossa orixá. É Oió. Dentro da cultura Oió, que é a cultura Yorubá, pelo que eu entendo, assim, se eu entendi errado, vocês vão me corrigindo. Dentro da cultura Oió, então, Alafim não significa rei. Essa ideia de rei é uma visão nossa, entendeu? Ela fala só que... Porque, assim, como para ela, eu acho fantástico, e para mim esclareceu tanta coisa, como para ela não tem a divisão, a dicotomia de gênero, então o que importa quando a gente vai buscar os registros historiográficos iorubá? O que importa é a ancestralidade e a linhagem. É sempre isso que tem que estar em evidência, a ancestralidade e a linhagem. Então, nunca macho e fêmea, né? Nunca homem e mulher, nunca rei e rainha, nunca príncipe e princesa. Não são esses os termos que, na Yorubalândia, realmente refletem as relações de poder. As relações de poder na Yorubalândia são refletidas pela linhagem. Então, ela fala que esse é o grande erro historiográfico dos autores que registraram a velha Oió. Porque ele diz que a velha Oió, ela vai até 1839, se eu não me engano. E depois começa a nova Oió. A nova Oió já é a Yorubalândia com as influências, vou chamar assim, eu não gosto desse termo, mas só para a gente entender, com as influências do colonialismo. Né? E ela diz, inclusive, eu acho muito legal que na tese dela, ela é ótima, que na tese dela, ela fala o seguinte, que muito desse patriarcado que a gente vê cunhado de forma muito expressiva, tanto nas religiões afrodescendentes, como, né, tô falando das relações de poder, parece que os homens têm mais poder, tal, enfim, dentro dessas religiões, ou mesmo a ideia lá na África, porque ela diz que no próprio continente, na própria Nigéria, isso acontece também. Ela fala que isso, ela não fala, mas ela deixa implícito que isso é uma influência da cultura ocidental no colonialismo, porque antes disso essas coisas não tinham importância, né? E aí ela vai usar um monte de ela tem assim uma capacidade de como é que eu posso dizer, de trazer fontes, porque ela, primeiro que ela vai, como que ela vai rebater tudo isso? Ela não vai rebater assim de um olhar dela e
que ela é o Yorubá, pelo que eu entendi, mas ela não vai olhar a partir dela, ela vai buscar em pesquisas e fontes históricas. Então, ela pega uma liderança feminina de um certo reinado, que eu não sei o nome, e o nome dessa liderança é Baba alguma coisa, que eu também não sei o nome, mas é Baba, é nome, não é poder, né? Porque tem isso, ela fala que os nomes refletem poder, os nomes refletem linhagem, mas é o nome mesmo da liderança feminina, e ela vai investigar essa liderança feminina dessa região, e através do que ela vai contrapondo aos registros históricos, ela vai conseguindo entender melhor, né, como era a velha Oió. Como é que ela faz isso? As fontes, pelo que ela diz, as fontes de registro para a gente entender a Yorubalândia é o Itan, que são as narrativas, deixa eu pegar aqui direitinho, que são as narrativas históricas, e o Oriki, que são os cantos ou poesias de louvor. Falo por quê? Porque não, a gente sabe que a cultura Yorubá, a gente sabe não, quem não sabe fica sabendo agora, que a cultura Yorubá é fortemente de registro oral. Não há registro escrito. Ela fala que o registro escrito já é uma influência do colonialismo, e é por isso que a gente vai ter essas distorções, né, entre aspas. Ela não fala distorções, mas é só para a gente entrar no debate. E aí ela fala que essas fontes de registro são passadas por um membro da sociedade chamado Oroquim. O Oroquim é o contador de histórias. Esse contador de histórias, ele foi entrevistado por esse, porque basicamente ela foca no livro do Johnson, principalmente por esse pastor e esses oriquins. Ele fala que quando o pastor, porque assim, quem faz pesquisa sabe o que eu estou falando, muito do que você faz nas suas perguntas, você direciona uma resposta. Então você sempre vai fazer um recorte a partir do teu olhar. Não existe tradução literal de cultura, né? A gente na antropologia, a gente estuda bastante isso, então a gente sabe que não existe uma tradução literal de cultura. Então, quando a gente traduz uma cultura, a gente já vem com os recortes nossos etnocêntricos, não tem como fazer isso diferente. Então, ela fala que o Johnson vai fazer as perguntas para esses oriquins de forma dentro da visão ocidental, que ele tem uma grande influência, ele é um pastor, então imagina. Então, quando ele faz essas perguntas, ele direciona essas perguntas para aquilo que ele quer, de certa forma, ouvir. O que o Johnson praticamente faz quando ele faz essa pesquisa, que eu não sei o nome do livro, se alguém puder saber o nome do livro e trouxer, por favor, traga aqui para a gente. Que traz os principais reis que foram... Reis não, né? Que não existe reis, mas os principais alafins que governaram a velha Oió, né? Inclusive, muitos desses nomes a gente conhece, né, amor? Deixa eu ver se tem aqui. Depois eu vou procurar no texto o nome dos... Aqui, ó, já está até aqui, ó. Oduiá, Oranhã, Ajacá, Xangô, Ajacá, Aganju, Cori, Oluazó. Eu não sei falar, tá, gente? Eu estou lendo como eu estou vendo aqui. Ofirã, Eguoju, enfim. Todas essas linhagens, que são 38 linhagens, que o Johnson conseguiu resgatar através dessas fontes, ele disse que eram homens, na sua grande maioria, então por isso que ele traduz os alafins como reis, mas aí ela vai fazer a tese dela inteira dizendo o seguinte: alafim não significa rei, e não tem como saber se esses nomes que estão aí são referência de homens, né, dos anamachos que ela fala, né, de homens. Não dá. Você só vai saber isso. Desculpem, um negocinho na boca. Você só vai saber isso através das fontes históricas, que são os itãs, ou esse que eu chamei de oriquis, né? Então, quando os itãs, ela fala que não tem de forma alguma de saber o gênero através dos itãs, porque os itãs, eles estão centrados nas histórias do ponto de vista mais geral, e como isso não tinha importância, então nunca se definiu quem de fato era homem ou mulher dentro dos itãs. Mas ela fala que nos oriquis existem 3 tipos principais. Ela fala que existe o oriqui Ilie, que são sobre as cidades,
Então, essas cidades, né, dentro do reinado da Urubalândia. Tem os Oriquis Orilé, que são sobre as linhagens, e tem os Oriquis Inaguiê. Eu acho que é isso, Inaguiê. Eu posso estar falando errado, vocês me perdoem, porque eu estou conhecendo o Yorubá agora. E ela fala que os Oriquis Inaguiê são sobre personagens, personalidades. E ela fala que dentro da análise histórica desses Oriquis Inaguiê é possível, de alguma forma, identificar, né, se é ana macho ou ana fêmea, ou seja, de um modo bem senso comum, mulher ou homem, né? Então daria para a gente identificar, porque ela fala que dentro das histórias é possível identificar o ethos, né, o comportamento que diria se seriam mais homens ou mulheres, né? Desculpa, eu estou falando homens ou mulheres, uma tradução bem ocidental para a gente poder começar a tatear sobre isso, mas é só para vocês entenderem. E aí, ela fala que dentro desses Oriquis aí de personalidades, muitos dos que você vai analisar, e aí ela é ótima porque ela está analisando um por um, né? Alguns ela coloca ali, inclusive ela traz 2 ou 3 historinhas ali de Oriquis, assim, Inaguiê, e ela fala o seguinte, que se você for analisar essas histórias, você vai ver que o comportamento que aparece ali não bate com a tradução que fizeram daquele rei, por exemplo, ou daquele príncipe, ou daquela princesa, que não é princesa ou príncipe, que ele fala que ele fala assim, existe o Obá de linhagem, né, que seria... Desculpa, Obá não, eu já estou confundindo tudo. Deixa eu ver aqui. Tenha o nome certinho. Ih, acho que eu... Triocó, é isso? Não sei. Agora eu não sei. Mas ele fala que existem os termos, né? Que um é de linhagem e o outro é da entrada de alguém para a família, né? Então, ele diz que quem é da linhagem direta sempre tem mais poder do que quem entra para a família. Isso aí a Juliane discutiu bem no capítulo 2, quando ela fala das linhagens ali, que ela fala, bom, quem entra para um ilê, vamos chamar assim, né, por uma região, por um reinado, eu estou traduzindo assim, mas não seria bem essa tradução, mas, né, por uma cidade ali, por um reinado, entra com menos poder, mas não necessariamente esse poder é definido é definido entre homem e mulher. Tanto que uma mulher, né, uma anafêmea de linhagem direta, ela tem muito mais poder do que um anamacho que é de uma linhagem de entrada. Aliás, que é de uma descendência de entrada na família. O que é uma descendência de entrada? Você casar com alguém, né? Por isso que ela trabalha bastante com alguns termos interessantes, que é o termo da... Obá é... Homo-Obá, que é a prole do governante. Homo-Obá é a tradução, né? Então, que seriam os chamados príncipes, essas linhagens que vão ser os sucessores dos alafins, né? Então, os sucessores dos alafins, pelo que eu entendi, seriam os Homo-Obá, que foi traduzido como príncipe. Mas não é príncipe em princesa, porque essa linhagem de filho direto do rei, isso é coisa ocidental. Porque dentro da cultura iorubá, você não tem essa linhagem direta a partir necessariamente de um filho consanguíneo, vou chamar assim, de um filho que é gerado, né? Pode ser um filho que não é necessariamente consanguíneo, ele é um filho porque ele é irmão, né? Porque ele entrou dentro da linhagem, aí eu já não sei explicar, mas eu sei que ela fala muito disso, que pode ser um irmão, por exemplo. Por exemplo, a sucessão pode não ser vir de um filho, pode vir de um irmão, entendeu? Pode vir de um parente próximo que é da linhagem. O que define a sucessão, pelo que eu entendi, são as características do sucessor. Não necessariamente a questão do sangue, como é na cultura ocidental, valorizado na cultura ocidental. Como que eram os reis e princesas na cultura ocidental? Era o filho direto, o primogênito era o sucessor. Isso não é necessariamente o que acontece no reino Urubá, na sucessão dos alafins. Os alafins podem ser porque nós não temos essa família
que é essa família que a gente entende ocidental, de pai, mãe e filho. A família tem uma outra configuração. Então, a linhagem vai vir a partir dessa outra configuração. Bom, gente, isso é o que eu consegui pegar, que é bastante coisa, e tem mais ainda, né? Deixa eu ver. Ela fala o seguinte, que os principais erros da tradução, então, da cultura iorubá são a generificação da sociedade iorubá. Erradíssimo você usar isso como para você fazer uma análise antropológica, né? Não se pode. A suposição de um predomínio masculino nas relações de poder, né? Também não dá para dizer isso. Isso é uma suposição. Ela diz o seguinte, mesmo que você analisar Nova Oió, que seria a Nova Urubalândia, você não pode dizer que as relações que foram... Inclusive, ela fala que existem novos termos na Nova Oió que foram criados a partir das influências da colonização. Então, não é essa África de hoje que vai refletir a África... a Nigéria de hoje, a Urubalândia de hoje. Falo Nigéria porque é a região ali, mas você sabe que é muito maior, né, que isso. Mas a Nigéria de hoje, o que era antes da colonização, antes de 1800, vamos colocar assim, né? Que a gente tem que ver que as origens de... A gente sabe isso, quem estuda antropologia, um pouquinho de história, sabe que duas culturas entrou em contato, já não é mais a mesma coisa, nenhuma nem outra. As modificações, os hibridismos, enfim. E o outro erro seria colocar as fêmeas, né, como algo residual, como se o poder das mulheres fosse menor só por ser mulher. Então, ela fala que muitas das traduções se coloca a mulher assim, por exemplo, a tal da Iabá. A Iabá, um exemplo bem claro que eu vou dar, que foi o que fez eu entender bem. A Iabá é a mulher que é casada, vamos dizer assim, que seria casada com um príncipe, com um cara da linhagem direta, certo? Então, a Iabá, ela pode até... Ela tem uma importância gigantesca, porque a Iabá seria a pessoa mais velha, a mulher mais velha da casa. Então, ela é aquela que coordena a casa, vamos chamar assim. Né? E aí, ela fala o seguinte, que a Iabá pode chegar ao poder, por exemplo. Ela não é da linhagem direta, mas ela pode chegar ao poder. Como ela chegaria ao poder? Né? Através da tradução do Johnson. Por isso que ela fala dos erros de tradução. Ela chegaria ao poder porque o filho é da linhagem, então, num momento de transição, essa mulher, de repente, assumiria o poder. Então, ela seria uma exceção da história. Né? É isso que ela chama de resíduo... história residual das fêmeas, que ela fala. Né? Que ela fala que toda vez que uma mulher aparece nas narrativas, nos Itãs ou nos Oriquins, né, seria como uma exceção. Então, ela teria um poder menor. Então, ela estaria ali porque, de repente, o filho, o homem, era... Isso ela fala que é uma visão completamente ocidental. Que ela fala que não dá para saber se esse realmente é o motivo dessas mulheres terem chegado ao poder. Então, esse é um outro erro de tradução. Colocar a mulher como um poder menor dentro da sociedade iorubá. Ou quando ela chega... Porque como que ela rebateu todo o conceito de que o privilégio masculino estaria dentro do reinado iorubá? Ela combateu dizendo, historicamente, a gente sabe que um monte de mulheres foram alafins, foram governantes do reino iorubá. Ela fala, não foi uma nem duas, foram algumas mulheres. E que as mulheres tinham destaque de poder dentro desses territórios, né? Então, ela vai combater isso dessa forma. Bom, então, um exemplo da Iabá é muito interessante, porque ela fala assim, às vezes se traduziu, né, a situação daquela narrativa como uma Iabá, e ela nem era uma Iabá. Ela poderia ser alguém de linhagem direta, porque ele diz que uma mulher de linhagem direta dos alafins, ela tem tanto poder quanto um homem, não tem diferença nisso. Isso é muito interessante, porque isso vai quebrando um monte de... Né? Quem aí é das religiões afrodescendentes sabe o que eu estou falando. Que isso vai direto, né, na jugular de muitas das coisas que a gente usa aqui. Então, ela está fazendo um negócio muito legal, porque ela está revendo
as posições, por isso que o livro chama A Invenção das Mulheres, né? Porque ela fala assim, quem disse que mulher é esse residual da história que vocês estão colocando aí dentro da cultura iorubá? Não é, entendeu? E aí, só para finalizar, porque eu já falei demais, é que tem muita coisa mesmo, né? Eu estou falando, ó, um negocinho assim desse capítulo, porque assim, é gigante, dá para fazer, acho que só desse capítulo dá para a gente fazer uns 3 seminários. Porque é muito conceito, muita tradução. É bom quem sabe a língua iorubá fazer isso, eu não sei. Então, para mim, eu estou vendo assim, bem legal, porque como eu não sei, então eu estou me sentindo à vontade para falar. Né? Então eu vejo com um olhar estrangeiro, vamos chamar assim, o olhar do pesquisador, o olhar estrangeiro. Então está tudo bem tranquilo para mim. Mas quem manja aí do iorubá, é legal fazer um contraponto. Assim. Bom, mas assim, só para finalizar, ela traz 2 coisas interessantes. Lá no final, ela, como eu falei da trança, né, da Jussara, ela fala o seguinte, por exemplo, né, dentro do Oriquim lá, que são os como é que chama? Os contos de louvor, que fala, por exemplo, da devoção a Xangô. Isso para mim, isso foi assim, quando ela fala assim, que que Xangô teria as sacerdotisas aos seus pés, né? Então seriam mulheres sacerdotisas que fariam o culto a Xangô, porque Xangô é cultuado pela capacidade de gerar a prole, a capacidade da virilidade. E isso é associado à figura, né, de Xangô, que é muito viril, muito. Isso na tradução errônea, tá? Eu estou só falando como ela diz que foi traduzido. Foi traduzido assim. Inclusive, ela fala que tem pesquisadores LGBTs que disseram que um sacerdotisa que fosse cultuar Xangô a partir dessa visão, ele se travestiria de mulher. Ela falou, isso não faz sentido nenhum, porque, na verdade, isso é uma visão também ocidental, porque ele fala assim, não dá para saber pelas vestes, pela forma que, né, que seria um homem e uma mulher como sacerdotisos de Xangô. E aí ela fala assim, se a gente colocasse a questão da viralidade e a capacidade de produzir prole dentro das devoções de orixá, no caso de Xangô, né, a gente estaria caindo num erro crasso, porque ele fala Oiá e Oxum são justamente, né, cultuadas pelo quê? Pela capacidade de gerar prole, porque elas tiveram muitos e muitos filhos. Então, essa questão da virilidade de Xangô é uma visão completamente o quê? Ocidental. E aí eu acho muito legal, porque ela fala assim, por exemplo, uma das características de cultuar Xangô é o cabelo trançado. Por isso que eu falei da sua trança, Ju, que é o cabelo trançado. Aí ele falou assim, a pergunta que se fez era, então o cabelo trançado é uma coisa feminina, das sacerdotisas de Xangô, Ela falou, não. Ela falou assim, o cabelo só é trançado por um motivo, porque os sacerdotisos de Xangô, ou de Oiá, que ela fala, né, que Oiá também tem esse tipo de devoção, é para não cortar o cabelo. E aí, como o cabelo cresce muito, uma das formas de arrumar o cabelo e deixar ele ajeitado quando vai crescendo é a trança. Então, a trança não tem necessariamente esse significado de um adereço específico, blá, 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 de Xangô. A trança é, na verdade, uma forma de arrumar o cabelo, porque o certo era perguntar por que não se corta o cabelo. Então, ela fala, as perguntas deveriam ser outras dentro da pesquisa. E aí foi isso, acho que... sim, ela fala também de uma última coisa, que são as esculturas de Egié, que são, eu vou mostrar aqui para vocês, que são umas esculturas que foram esculpidas no século XII a XIV, que foram, inclusive, estranhamente, apareceram na região que eles acharam lá, eu não sei qual é a região, gente, mas depois a gente pesquisa. E ela fala que muito do que se definiu na cultura iorubá foi a partir dessas estátuas, e aí diziam que o tipo de ornamento que se usava, a questão de ter os seios projetados, a questão de ter um tipo de armamento de guerra, definiria se eram homens ou mulheres. Então, essa é uma outra fonte que ela vai discutir lá no final, que ela discutiu todas essas fontes que eu falei, os itãs e os oriquins, né? Oriqui,
E depois ela fala dessas outras fontes que apareceram, e essa fonte é muito interessante. Vou compartilhar com vocês. Peraí. Acho que é isso aqui. Vocês estão vendo? Ainda não, né? Agora sim. Então eles falam que são que foram através, né, a questão do cabelo trançado, enfim, foi muito através dessas fontes históricas, dessas esculturas de Xi'é, que se fizeram vários traduções, né, da cultura iorubá a partir dessas culturas. Mas elas falam que não sabe direito de onde vieram essas culturas, porque elas não foram feitas lá. E segundo, que nem tudo, por exemplo, ela fala, nem o peito, porque o seio seria talvez a parte mais, porque você olha que o ornamento das mulheres e dos homens são muito parecidos, do cabelo. Ela fala que essa coisa do ornamento não dá para definir o que é homem ou mulher, né, dentro da cultura iorubá, porque são muito parecidos, né, o cabelo, os adereços, os anéis, as auréolas de volta do seio. Ela fala que as auréolas em volta do seio que se usava eram tanto usadas em homem como mulheres. Entendeu? Então, que é muito difícil, mas isso é uma argumentação dela, quem quiser... Era tipo o Egito, né? Então, aí ela fala que talvez os seios, mas ela diz, por exemplo, que o seio projetado pode ter um outro significado, não necessariamente o significado de ser mulher, entende? Porque o seio tem um significado. Bom, enfim, aí é uma coisa que tem que se aprofundar. Mas só estou trazendo essa outra fonte, porque a gente está falando de fontes históricas, que essa foi uma fonte de argumentação muito forte dentro da história da arte para se definir ali quem tinha. Então, eu falava, por exemplo, que as mulheres usavam um alafã, é isso? Como chama a tradução de facão em Yorubá? Alafã, que é o facão. Que as mulheres usariam o facão e os homens o arco e flecha, né? Eu falo, mas em nenhum Itan, em nenhuma narrativa você tem isso, de que as mulheres usavam um tipo de arma para guerra e os homens usavam outro tipo de arma para guerra, que fala que isso é uma tradução muito, sabe? Um recorte muito a partir de uma fonte que não necessariamente refletiria de fato, porque como ela disse, a Yorubalândia é muito grande. Então, poderia ser uma coisa muito regional, de um lugarzinho específico. Não necessariamente aquilo refletiria tudo o que acontece na cultura da velha Oió. Ai, ai. Bom, gente, tem bastante coisa para falar, mas basicamente é isso, tá? Acho que foi o que eu consegui pegar do texto. Eu teria que ler mais umas 2 ou 3 vezes para e me aprofundar e pesquisar para trazer mais coisas, mas eu acho que já deu para ter uma discussão bem... Dá para a gente fazer um debate bem legal a partir do que foi apresentado. Só que, Adri, eu sei que tu quer falar, mas eu não sabia se ia dar tempo, aí eu falei, não vou colocar isso agora, mas eu queria mostrar um vídeo da Xênia França. Você pergunta antes ou eu mostro o vídeo? Quer perguntar? Não quero perguntar nada, eu quero participar do debate, né? Não é uma aula, né? Assim, embora eu agradeço muito assim a sua apresentação e tudo, mas a gente tem pouco tempo e se a gente não abre para a gente poder conversar, sempre a gente fica num esquema meio de palestra, de aula, que eu acho chato. Mas então, põe o vídeo e depois a gente abre para o debate. Acho legal. Porque, assim, eu gostei muito da estética desse vídeo da Xênia França, porque ela dá uma valorizada na figura feminina. E aí eu quis trazer um pouco dessa estética para relacionar com o livro. E aí a gente abrir para o debate. Como a gente tem meia hora ainda, eu acho que dá tempo. Deixa eu... Vocês já estão vendo o vídeo? Tá, vou só... Estão escutando? Vou fechar o meu microfone.
Nem mesmo IBGE para o IBGE é gêmeo. E Calundu só zanga a baiana, o baiano, que são lembrados na folia em fevereiro. Aruanda, Aganju, Azonodô, Ajaiô, palavra véia, longe da onomatopeia, de tapar o sol com a peneira, escantear o índice na prateleira. Não fecha a conta, cota é pouco, corte é fundo. E quem estanca sabe o choque do terceiro mundo. De vez em quando abre a boca sem ser oriundo, para tomar pra si o estandarte da beleza, luta e o dom. Com papo tão infundo. Por que tu me chama se não me conhece? Por que tu me chama se não me conhece? Por que tu me chama se não me conhece? Por que tu me chama se não me conhece? Nem mesmo IBGE para o IBGE é gêmeo. E Calundu só zanga a baiana, o baiano, e são lembrados na folia em fevereiro. Aruanda, Aganju, Azonodô, Ajaiô, palavra véia, longe da onomatopeia, de tapar o sol com uma peneira, escantear o índice na prateleira. Não fecha a conta, cota é pouco, o corte é fundo. E quem estanca sabe o choque do terceiro mundo. De vez em quando abre a boca sem ser oriundo, para tomar pra si o estandarte da beleza, luta e o dom. Com papo tão infundo. Por que tu me chama se não me conhece? Não me conhece. Por que tu me chama se não me conhece? Por que tu me chama se não me conhece? Vai procurando que um dia cê acha. Vai procurando que um dia cê acha. Vai procurando que um dia cê acha. Vai procurando que um dia. Nossa, lindo, 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 lindo. Nossa. Maravilhoso. Ó, vou abrir minha câmera, me inspirei no clipe. Linda, maravilhosa. É, você tá total à altura, assim, alinhada com a estética do clipe. Que lindo! Não tinha visto, Ana. Muito obrigada. Lindo, lindo, lindo. Eu nunca entendi direito por que ela falava assim na música. Essa música foi a música mais ouvida por mim em 2020.
saiu, sabe aquelas coisas do Spotify? Aí, qual a música que você mais ouviu no Spotify? Foi essa música. E eu nunca tinha entendido por que tu me chama assim, não, me conhece. Ela tá falando dos orixás, né, gente? Como é que tu, fica chamando, mas o que tu sabe sobre isso, né? Então ela fala, eu acho que é um pouco isso, né? E para mim, pelo menos, foi a interpretação que eu tive ali. Mas aí agora eu abro aí para vocês e falar, senão eu fico falando muito. Não, eu queria só fazer uma observação, especialmente sobre isso, né, Ana? Porque, assim, foi maravilhosa a sua apresentação, a apresentação da Jussara, né? Quando a gente pensou a metodologia, assim, de ter alguém para animar, né? Porque nem todo mundo consegue ler, e ainda mais essa leitura que é muito difícil, né, Ana? É o que você falou, a gente tem que ler 2, 3 vezes, assim, e não pedir desculpa que a gente não sabe Iorubá. Da onde a gente ia saber Iorubá? Tipo, a Jussara teve privilégio de ter acesso pontualmente. A gente já não sabe nem o português direito, né? Não, a gente não sabe das nossas línguas indígenas, que é a base do nosso, né, do nosso território, né, e não temos acesso. E daí, eu acho que, assim, infelizmente, não ou felizmente, as condições dadas são essas, a gente tem pouco tempo, não é um espaço de aprofundamento, né, é um grupo de estudos, assim, meio para a gente jogar, né, esses temas para a gente fomentar um interesse, né, por esse conhecimento outro que entre na nossa vida e a gente comece a pesquisar e interiorizar mais, né, essas questões. E aí eu queria só aproveitar o gancho, assim, porque gostei muito da apresentação, eu não consegui terminar de ler o capítulo e fiquei super mobilizada a ler a partir das amigas aí que presenteiam a gente com a leitura, né? Então eu fico bem feliz, assim, com o movimento do grupo nesse sentido. E uma coisa que é bem linda, Ana, esse clipe, eu conheço a música, mas não tinha visto o clipe, que é cinema, né? Uma coisa linda, né? E quando ela fala, por que me chama se tu não me conheces, eu penso assim, que a gente não conhece mesmo, porque essa história foi escrita pelos colonizadores que apagam a história, né? E é esse o movimento que ela discute nesse capítulo, né? A escrita não foi inventada pelos europeus, mas eles, nos processos coloniais, sobretudo a partir da religião, né? Um pastor que fez essa interpretação e depois divulgação de uma cultura. E os pastores têm uma interpretação marcada por uma intenção, né? Então tem todo sentido pensar assim, porque pensa, qual é a grande narrativa dos pastores? E aí o Taka até pode falar aí, viu, o Taka que estava estudando isso. É a Bíblia, o grande livro. E o grande livro é totalmente generificado, não é? Ali está o papel da mulher e o papel do homem. Então, tudo que eles vão olhar está centrado nisso. E a gente também, porque a gente foi educada nessa cultura, não é? A grande narrativa da nossa cultura é, sei lá, o Antigo e o Novo Testamento, né? Inclusive, eu estou vendo aquela série da Netflix, o Missa da Meia-Noite. Alguém viu? Eu. Que é isso, né? O poder da religião, a gente subestima essa religião como a base desse processo perverso de colonização, né? Que apaga a nossa história e que transforma tudo nessa lógica deturpada, escrota, mas que tem uma intenção. E daí foi muito lindo ouvir vocês, porque eu pensei, o maquinário do patriarcado é essa narrativa. E ela está dentro de nós, né? Está nas escolas, está na pedagogia que a gente faz, está em tudo. Então, é só isso que eu queria destacar e agradecer muito, assim, foi muito legal. Vou voltar a ler com o maior carinho e vou passar aí para a Agnes. Depois o Taka, se puder, fala da Bíblia, Taka, fala um pouquinho dessa grande narrativa, que é muito foda, gente. A gente subestima o poder da religião, assim. Eu penso, né? Agnes, pode falar? Gente, bom dia. Eu tô aqui, eu acho que meio de intrusa, mas eu sou nascida e criada dentro do candomblé. Isso, para mim, não é nada. A gente nasce com a língua iorubá. Eu nasci ainda com outra língua que é muito complicada, que é a língua Fon, e o comando é de mulheres. A nossa casa, quem manda é mulheres.
O salão é das mulheres, a entrada é as mulheres. Então tem muito engano aí sobre. Vocês viram eu cantando, porque eu realmente vivo. A minha vida é nascida de barriga. Eu vivo e convivo e sou da Uniafro, como a Ana sabe. Eu estou aqui, acho que por um acaso, porque colocaram lá e eu digo, em Urubá eu vou, né? Ana, desculpa se eu não podia estar aqui, mas... Então, eu só queria dizer que eu estou aqui por um... Ela sabe, eu não estou podendo ir na aula porque eu não posso tomar vacina. Então, para mim, está tudo muito difícil. Mas a gente já está já tá construindo a Semana da Consciência Negra dentro da minha raiz, né? Do que a gente vive dentro dos barracões. Então, prazer por ver aí. É difícil de falar algumas palavrinhas, mas com o tempo, por causa das acentuações, elas têm geralmente uma acentuaçãozinha em cima do S, embaixo do S, então elas são complicadinhas, mas elas, com o tempo, você pega rapidinho, tá, Ana? Obrigada pela aula, eu só queria dizer para vocês que é um prazer estar aqui. Obrigada. Obrigada, Agnes. Agnes, você é filha de quê? Esse vermelhão aí? Oxum! Eu sou de Oxum e Oxumaré. Eu sou de Oxum. Axé. Axé. Alguém mais quer falar? Microfone aberto. Vamos, Takashi. Takashi tá namorando, é? Acho que a Juliana Takashi. Eu queria que o Takashi falasse porque ele estava um tempo atrás estudando, falando de dramaturgia a partir de textos bíblicos, né? Eu nunca fui uma estudiosa de textos bíblicos, mas estou vendo essa minissérie e aí pensei também nisso tudo que vocês apresentaram e o que ela discute desse pastor, o Samuel Johnson, né? De como chega para nós, né? Esse olhar generificado, toda essa interpretação, né? E esse olhar generificado não é uma escolha, tem a ver com a nossa formação identitária e nossa subjetividade, né? A forma como a gente olha. E isso tem a ver com as narrativas judaico-cristãs. Do meu entendimento. Eu fui crescida... Pode falar, Ju. Eu fui crescida numa família católica, apostólica e romana. Uhum. Mas desde da barriga da minha mãe bebê, a minha mãe tinha que me levar para benzer num terreiro, e a senhora que eu lembro até hoje, era no Caminho Novo, ela sempre disse para minha mãe que eu não seria da religião delas, e que eu já venho com uma herança ancestral muito grande, e que ela tinha que cuidar de mim. Mas até os 16 anos eu fui segurando isso. Quando chegou nos 20 anos, a minha tia falou, ou tu vai pela dor, né? E eu fui testando, até cair, né? Caí cega de um olho esquerdo e perdi tudo da minha vida. Eu tinha casa, 2 carros, eu tinha tudo. Eu tô recomeçando agora, né? Até meu marido tá lá fora testando o carro que ele acabou de comprar. Então, assim, nós estamos reconstruindo tudo, porque eu perdi tudo. Então, eu entrei para a religião com 25 anos já, mas eu tenho a minha própria percepção, tá? Uhum. Eu tenho os meus próprios sentidos e, assim, graças a Deus, agora eu só vou no terreiro. Eu já rodei, já girei, já fui de terreiro, mas é aquele negócio, você tá lá, mas lá não é o seu lugar. Ainda você tem que achar o seu lugar. Eu acho que eu já encontrei, mas ainda não pretendo entrar para casa enquanto não tiver essa certeza. Mas muitas coisas na minha vida já mudaram bastante. E eu faço as minhas oferendas, vou na cachoeira, faço as coisas, né? Então, a minha mãe até hoje, ela agradece que muitas coisas eu resolvi em casa desde pequena. Algumas situações que iriam acontecer na família, eu avisei antes, né? Que deu para ela recorrer. Então, bem dizer, eles não atrapalham a minha vida religiosa. Apesar que eu fui criada, tenho crisma, tudo, né? E hoje, agora, eu estava lavando a louça, o meu marido estava trocando ali, ele queria meu celular para botar música, eu disse, agora eu não posso. Estava tendo uma discussão sobre religião também, e teologia, está tendo umas aulas de teologia na cidade. Só que falaram de todas as religiões que poderiam participar, mas não falaram da nossa religião. Eu já fiquei puta, né? Eu assim, por que a gente não pode
estudar teologia também, porque também faz parte para a gente ter um entendimento, né, de todas as Racismo religiões. religioso, né? Aí ela falou que todas as religiões são convidadas, ela falou o nome de todas, mas menos a nossa. Eu vou pegar essa menina para conversar, entendeu? Então, é isso que traz. E como a gente estava falando antes, as tranças são ancestrais, né? É o chegar, o carinho, uma fazer na outra. Tem outras tradições que acho que a Agnes sabe. Quando uma mulher está menstruada, está nos dias, não pode colocar a mão na cabeça da gente, porque a gente tem um ori, e quando eu vou num salão, se eu marco um salão, eu já pergunto quando que ela vai estar menstruada, a minha cabeleireira, porque daí ela já não pode mexer na minha cabeça menstruada. Então tem todo um processo de religião aí, que não é passado para nós também, e a gente vai descobrindo depois que a gente está dentro de um terreiro, a gente vai aprendendo. Então, quando eu fiz essas aulas de Yorubá na UDESC, eu aprendi muita coisa mesmo, que foi com um dos meus professores, foi o pai Guaraci, do Morro do Mocotó, que é o ex-marido da Adriana, que também vai fazer parte dos estudos, né? Então, assim, foi muito aproveitoso, pena que por causa do dinheiro que eles tinham que bancar a pessoa vir da África para dar aula para nós também, não prosseguiu, parou essa pedagogia, tá parada ainda, sabe? A gente parou no meio do caminho, mas muito aprendi lá. Eu aprendi que a coca foi feita na África, eu aprendi muitas coisas que os americanos, o colonialismo pegou para eles, né? Então, tudo que é ensinado para nós, quando eu fiz até a 4ª fase de história, que eu sou metida a estudar em várias coisas, né? Filha de Oiá, e quando eu fiz até a 4ª fase de história, que depois que eu fui para pedagogia, a professora, quando nós chegamos ao primeiro dia de aula, a professora falou assim: esqueçam tudo que vocês aprenderam, porque vocês não aprenderam nada até aqui. Eu disse, meu Deus, a gente estuda todos esses anos, chega lá, tudo que passaram para nós foi mentira, né? Ela falou bem claro, assim, tudo foi mentira. Então, agora vocês vão aprender a estudar. Então, é como a gente fez a leitura do livro hoje, né? O erro, né? Tudo que foi colocado. Acho que é isso. Posso falar? Gente, tem bastante gente no Brasil que sabe bastante Yorubá. Parou as aulas. Eu acho que é uma pena, porque parou as aulas. Inclusive, eu tinha um rapaz que dava aulas lá na faculdade, que ele era de Cuba, era da santeria. E aí a santeria é muito parecida com o que eu pratico. Só falando a respeito ali do cabelo, eu vou há 10 anos numa cabeleireira só, e ela já sabe todo o rito. Só que assim, ó, nunca pode ninguém botar a mão no meu ori. Isso desde que eu nasci, gente. Ou era minha mãe de santo, minha mãe. Eu tive 3 mães, né? Então, e aí a gente leva isso muito a sério. Então, o ori da gente é o pai de santo, e se alguém quiser colocar a mão, tem que pedir licença. Então, eu fico muito brava, às vezes alguém quer passar a mão e eu já faço isso, e ainda, né, eu sou bem arredia, e é bem delicado, sim, a gente tem que cuidar muito isso, e é pouco conhecido, é uma pena que é tão pouco conhecido. A respeito de a nossa religião não estar num currículo onde é estudado todos, eu penso que é a nossa culpa, gente, infelizmente. Eu estou dentro dela, eu faço parte da Uniafro, e eu estou incluindo tudo que é currículo. Aí a Ana sabe que a primeira coisa que eu fiz, quando eu olhei, digo, vai! Mas fui impedida, porque eu não posso tomar a vacina, então eu fui impedida esse ano de estar na faculdade, mas logo eu entrarei. Então, assim, os estudos, espero que eu consiga contribuir com tudo que eu vivenciei dentro do... Nós falamos não terreiro, eu falo barracão ou roça, porque a minha roça é aquela roça de terra, de virar na terra, de dançar na terra. Então, eu venho da roça mesmo, né? Eu venho de terreiro de chão. Vocês conhecem já com mais sofisticado. Vocês conhecem com
Esse negócio, como é que chama? Azulejo? Lajota? Não, Lajota. lajota, então. Eu não, eu venho da terra e assim ainda. Agora a gente botou tábua e assim ao barracão, mas é bem bacana esse negócio de que quando as mulheres. Tem muita coisa, mas tem muita gente no Brasil que podia estar dando aula, tá? Muita. Em Iorubá. Muita. A Agnes está fazendo falta no NEAB. Tu jura? Ai, olha, eu estou pensando, mas eu acho que eu não posso. Porque se tiver pouca gente, ou se eu ficar mais longe, eu estou pensando que eu posso ir. Não é possível. Não vai faltar oportunidade, você está na primeira fase. Você ainda vai estar lá. Tá bom? Bom, fala aí, Ju, desculpa cortar a tua fala. Não, é só dizer isso, assim, porque quem vivencia dentro. Porque assim, ó, vocês falarem de católico, outro dia eu fui até na igreja católica, digo, Jesus, o que eu vou ter que fazer lá? E aí foi uma complicação, mas a gente tem um ritual que, não sei se daí a Juliana, que a gente vai na igreja e a gente vai ali, bate cabeça para a igreja e coisa e tal. Mesmo eu não fui batizada, não fui crismada, não tenho esse ritual todo, então eu não sei muito de igreja católica. Eu só sei de barracão e de terreiro mesmo, como ela diz. Então, a minha vivência é ali dentro. Eu vivi, nasci, me criei dentro dessa linhagem. Dentro de Urubá, dentro do Fon e Inquices. Eu tenho os 3. Só para... Obrigada. Falar, Ju. Bom, Ju, vou falar rapidinho aqui, né? Depois eu passo a palavra para você. Que momento mais rico a gente poder compartilhar e aprender um pouquinho também, né? Porque aonde se manteve mais vivo foram a cultura iorubá, que é a nossa herança também, né? Nossa Constituição, foram nesses espaços de terreiro, né? E desde o início da leitura da Oyeonki, ela está chamando atenção para essa refração do olhar, né, a partir da cultura iorubá, que vê, não enxerga o mundo só privilegiando a visão, mas a partir de várias camadas que ela chama de várias percepções, e a questão da espiritualidade, ela não é em separado, como nos faz pensar, né, a lógica ocidental, que tem essa herança aí da própria história de Constituição. Sobre esse ponto que eu queria chamar a atenção agora, que a respeito de como o conhecimento nos chega e qual é a nossa concepção de história, porque a autora, ela o tempo todo está destacando que na cultura iorubá a herança, né, desses conhecimentos, elas vêm pela tradição oral, que ela vai falar que é transmitido pacientemente de boca em orelha, de mestre para discípulo, né, através dos séculos. Então, é uma história que ela vai sendo constituída, por isso que ela chama muita atenção a respeito de que tipos de perguntas são feitas, porque o Oriquim, que conta as histórias, ele vai responder perguntas. E toda pergunta, como a Ana já destacou, ela tem uma intencionalidade. O que eu queria destacar aqui é como ela vai distinguir essa concepção de história, que ela vai chamar a atenção para 3 formas, né? Uma que seria a história vivida, que é a experiência vivida mesmo. A outra, né, logo lá no início, né, como registro de experiência vivida, que é codificada pela tradição oral, né? E a terceira, que seria a história escrita. E dentro da cultura ocidental, dessa cultura dominante, né, houve esse privilégio da escrita, que foi produzida, né, como uma tradição inventada, a partir de um conjunto de regras, né, de leituras, de interpretação, que vem de forma bastante generificada, como já foi destacado aqui, né, mas o que é mais importante é que foi se consagrando, se legitimando, se perpetuando e se traduzindo e ocupando espaços, né, a partir dessa liderança de domínio
né, patriarcal, ocidental, cristão acima de tudo. E aí, o tempo todo, outra questão que ela vai se colocando, já desde da página 135, eu não terminei de ler todo o capítulo, mas pela fala da Ana ficou muito claro, né? Que ela muda um pouquinho a pergunta e ela ela vai procurar entender quando a história se perdeu, já que a história que nos chega até nós é a história do ponto de vista dos povos iorubás que foram colonizados. Quando ficaram separadas em gênero, quando se tornaram generificadas. Então, o foco, ele vai tentar entender a própria historicidade da interpretação de gênero das tradições orais de cultura oió, né? Porque o tempo todo se reforça essa atribuição de gênero, essa classificação, essa categorização dentro, né, dessa percepção cristã, como ela é reduzida. Então, é uma parte muito limitada dessa história que nos chega. E eu vejo, assim, na fala da Agnes, da Jussara, que tem essa experiência de terreira, a própria Adriana, a Ana, como essa experiência ela é muito mais rica, né? Ela é muito mais abrangente, ela é muito mais... ela é vivida e experimentada de outras formas. E aí, acho que era importante eu trazer essa questão do privilégio da história escrita e essa marca, né, enquanto uma tradição inventada, né? Aí o Mário colocou ali, perfeito, Ju, que a gente aprende os conceitos, daí que sumiu aqui. Não sei se o Mário está sem, mas só para colocar aqui, a gente aprende os conceitos, categorias como algo eterno, que sempre existiu e foi assim. Então, nos cabe questionar, né? Aquela velha história de que a história é uma invenção, uma reinvenção, uma interpretação, uma leitura dentro de categorias já pré-definidas, né, de perguntas que já são lançadas e, de certo modo, bastante tendenciosas, né, que vão privilegiar alguns aspectos em detrimento de outros. E vão criar também regras e métodos que acabam se reduzindo, né? O Mário está falando da fixidez, né? Essencialismo, que faz parte da própria constituição da arqueologia, né? Muito interessante. Tem um trechinho ali, depois que eu posso ler, mas a Ju está na frente, não sei se ela quer falar. Isso, passando a palavra aí para vocês. E acho que a gente também está aí já finalizando, né, pelo nosso tempo aí. Ju, quer falar? Não? Então, oi, não, é que ali a Agnes, né? Deixa eu tirar a mãozinha daqui. Ela falou do terreiro de chão, e o que eu frequento hoje é chão ainda. Não tem tabuinha, tá? Não, é chão ainda. E foi modificado, mas o chão continua. Não sai porque a energia vem do chão, né? Era isso que eu queria colocar. E queria pedir para que algum aluno se manifestasse, falasse aqui com a gente, que não deixasse só nós conversando, tirasse suas dúvidas, né? E falasse aqui com a gente para também deixar registrado essa conversa, né? Perfeito, Ju. Isso mesmo. O momento aqui é de troca. Todo mundo aqui está convidado e convidada a participar, a contribuir. Pode ser no chat também, viu? A gente lê. Mas seria melhor no vídeo mesmo. E já vou me despedindo também, eu vou me despedir com uma frase em Yorubá, que até um branco, Yorubá Adurawa, que quer dizer que Deus proteja todos. E já vou me despedindo, deixando para vocês um grande axé, um bom final de semana a todos, né? Porque o nosso solzinho acho que está querendo dar um tchau e ir embora, já deu uma mudança no tempo que eu estou virada para a porta aqui. E espero que algum aluno se manifeste aí para a gente ver o que é que eles pensam também, o que é que eles trazem para a gente. Sei que eles têm bastante conhecimento, mas às vezes fico meio acanhada em falar. Ó, a Milene Gonçalves colocou aqui no chat. Muito interessante esse tema, não tinha muito conhecimento. Quem quiser mais conversar sobre isso. Queria só ler um trechinho
da página 134, que vai um pouco de encontro com o que a Juliane falou. Pode ser? Ó, a Amanda está dizendo, muito bom conhecer mais sobre o tema. Amanda Isabel Marques. A tarefa da sociologia histórica é perceber quais instituições mudaram e quais permaneceram as mesmas em conteúdo e em forma. Quais processos históricos e forças culturais tornaram tais mudanças e continuidades permissíveis, para usar o termo de apadurai, que eu não sei o que é apadurai. Mas o que eu entendo disso é mais ou menos um resumo que a Juliane falou, né? Do que a gente, dessa visão histórica, permitiu que continuasse e aquilo que se apagou ao longo do tempo, né? E que essa é a grande chave da pesquisa dentro desse tema, que é a cultura iorubá, enfim, a invenção das mulheres. E os alunos não vão se manifestar? Estamos esperando aqui. Deixa eu ver quem está aí. Mas eu acho que como tá no horário, né, assim, fica também tranquilos, né, as pessoas que não querem se manifestar. Se deixa, eu, a Ana e a Jussara e a Agnes já ficávamos aqui a tarde inteira conversando, né? Mas é isso, é um tempo curto, né? E a foi menina ótimo, dos olhos de Oxum, oi! Então, eu E não assim, sei. eu e a Agnes estamos trocadas, né? Porque eu estou de amarelo, ela está de vermelho. Então. Muito bom. Ô, Thaís, desculpa, a Thaís vida. colocou no chat ali. Thaís, eu sei que você está sem microfone, mas escreve aí a tua percepção. Eu sei que tu gosta. Fiquei bem interessada na discussão e emocionada com o clipe. Ai, que lindinho. Fica o convite também, né, assim, que as meninas que gostaram, não estão se manifestando e tal, mas elas possam vir nos próximos encontros, né, a Juliane tem feito esse trabalho de colocar nas nossas redes, né, o card, disponibilizar os capítulos, né, então fica o convite, e Agnes, você é muito bem-vinda, né, ainda mais que com essa experiência, né, pode trazer também essa parte concreta, porque às vezes é uma coisa para quem não tem essa vivência dentro do candomblé, né, fica muito distante da nossa realidade, né, mas é o que você falou, muita gente tem isso faz parte da cultura brasileira e fica invisibilizado, né, Agnes? Por exemplo, nos cursos de pedagogia, né, nessa academia eurocentrada que nós temos, né, e precisa, gente. A primeira coisa que eu cheguei, eu disse, Jesus, alguma coisa aqui do meu mundo, porque é um mundo muito lindo. Temos que divulgar, não é? Divulgar, porque as pessoas eu sou suspeita. Não têm acesso. Gente, eu quero dizer que, se vocês puderem, a gente vai fazer bacana em novembro, acho que é do dia 24, eu não sei os dias, mas eu vou passar aqui, vai ter bastante programação vindo pela Uniafro, no centro da cidade, onde vai ter visibilidade, porque agora eu estou querendo que expande, que as pessoas enxergue, estarei lá eu com fio de contas, paramentadas, vocês não vão me ver diferente disso, porque eu saio realmente, quando eu saio para isso, eu saio para... Então, vai ter capoeira, que é a nossa, vai ter... a gente não vai fazer só a culinária, porque ficou muito restrito, senão teria culinária, mugunzá, caruru, ou ia ter, mas não vai dar, gente, muito em cima. Então, vai ter tamboreiro, que chama o Ogã, porque na Umbanda é tamboreiro, o Ogã no candomblé, tem essas, sabe? Então, vai ter bastante coisa que a gente vai trazer vai trazer as danças também. Então, vai ter em novembro, na Semana da Consciência, a gente vai levar para o centro da cidade. Ô, Ana, está convidada, porque eu, infelizmente, não estava aí para programar junto. Então,
vai ser à tarde, vão ser 2 horinhas. E, gente, se vocês souberem de gente que queira doar plantas, eu tô arrecadando plantinhas, porque eu vou fazer doação de plantas lá, fiquei com isso para mim, porque é muito importante, é planta de terreiro, tá? Planta que tem nos barracões, que a gente faz, na realidade, acho que na Umbanda chama Amaci, e Abô chama-se no Candomblé, é Abô ou Amaci. São falas também em Urubá, ou só para dizer para vocês que isso existe. É uma fala em Urubá, Abô ou Amaci. Tá bom? Eu vou só ler, Ju, eu só vou ler o que a Thaís colocou aqui, que a Thaís é aluna, tá? A Thaís Mendonça, Mikami, nossa querida aluna, né, Ju? Ela diz o seguinte: essa percepção de que o lugar das mulheres de culturas não ocidentais é construída por essa mesma cultura é destruidora de estruturas mentais. Nos faz pensar o quanto precisamos ressignificar dentro de nós mesmos. Legal. É isso aí, Thaís. Fico me perguntando, imaginando como levar isso para a ação docente no cotidiano, de forma transversal na vida escolar. Esse, na verdade, é o grande X da questão. Obrigada, Thaís. Pode falar, Ju. É que as plantinhas, tu pode ver a Unisul. A Unisul também fornece as plantas, e tem mais alguma coisa que eu não lembro. Fornece também, porque ali tem a parte medicinal e tem todas as plantas ali. E eles fornecem mudinhas. Obrigada. Obrigada. Muito gratidão. Muito bom, meninas. Eu estou um pouco preocupada também aqui com o nosso tempo, né? Que já está aí no limite. Então, vou tomando a frente aqui para a gente nos despedir. E eu lembrei de um termo que eu vi ontem, né? No dia das professoras, que eu queria trazer aqui, que é a pedagoginga, né? Que é essa pedagogia aí do corpo, do movimento, que traz muitas essas expressões, como a Agnes colocou, né, da cultura iorubá, que estão para além da cultura exclusivamente letrada, né? E a pretagogia, um outro tema que eu achei bem interessante, aí uma aposta para nós, para nos inspirar, para a gente poder reinventar aí nossa tradição, nossa cultura escolar também, esse espaço tão importante, né? Se não Ju, no nosso produção de conhecimento, né? Diga. Nos nossos estudos do iPad, a gente chama o nosso xirê. Xirê, que lindo! Xirê, a Alexandra faz uma vivência xirê também, é lindo. E o intuito é esse, né? A maioria de nós aqui somos professoras, trabalhamos no campo da educação, é pensar como que esses outros saberes aí podem nos afetar, né? E nos ajudar a pensar outras formas, né, de estar aí. Que é uma dança, né? Tem que pensar. É a dança, vamos dar. É a dança. Tá, gente? Então, obrigada aí pela participação de todas e todos. E continuamos no contato. Temos aí um próximo encontro aí do capítulo 4. Ficou com você, Adriana, para fazer a leitura? Foi isso, né, Adriana? Me convide. E acho que a Jeane também vai ajudar, que a gente ficou no lugar da Karina e da Maria Laura, que não pôde continuar com o nosso estudo, né? Mas obrigada. Prazer também de conhecer você, Agnes, Jussara, muito obrigada. A gente me convide, eu vou fazer linda, uma linda. Eu não sou, olha, eu acho que eu estou no lado, eu devia de ter feito pedagogia, mas me convide, eu estarei aqui. Não, é bom ter gente como você ali do outro lado do corredor. Muito bom. Menina, eu vou. Ana, foi ótima a apresentação. Parabéns, viu? Ana e Jussara, arrasaram. Muito obrigada, arrasaram. E aí nos vemos daqui a um mês, né, Ju? Uhum. Beijos a todas, se cuidem, muito axé. Pode ser passado do que vem, não precisa um mês. Até breve. A gente pode combinar sozinho, um samba, Ju. Vamos combinar uma roda, vamos combinar outra coisa, né?
Né, Ju? Assim, estamos precisando. Ó, se vocês quiserem, eu posso colocar uma música para a gente finalizar do Rio Mocotó. Vocês conhecem aquela música? Ai, adoro. Pode ir. Então, para a gente finalizar. Ô, meninas, só uma coisa. Eu ganhei uma proposta que é fazer um terreirão, tá? E vai ter toda a abertura com toda a abertura da religião na entrada de primeiro limpar o terreirão e depois... Ó, eu vou compartilhar, mas só para a gente finalizar, tá? Quem quiser fica, quem quiser pode ir embora, só para finalizar. Travou aqui, a Jussara estava falando, não é? Acho que... Travou. Eu ia falar para a gente abrir a câmera e fazer uma foto, especialmente ela, assim, de lado, com essas tranças lindas dela, para inspirar a gente. Não sei, talvez ela tenha saído. Nossa, e ela ia falar num negócio muito legal. Esse terreirão, né? É uma coisa presencial. Não, o negócio é a função, porque a função, vocês não sabem, gente, a gente tem uma função. Espera aí que eu vou ligar meus dados, espera aí. Eu liguei os dados junto, vamos ver. Vamos tirar a foto. Olha lá, já tá na foto, já. Ai, linda, linda. Quem faz a foto? Faz, Ana, você? E eu tô... Abre aí as câmeras. Peraí, vou fazer no celular, tá? Porque o print não fica bom. Tá linda, linda. Cheers! Tirei algumas aqui, tirei pelo celular mesmo. Então tá. Pessoal, vou colocar a musiquinha do Rio Mocotó, quem quiser ouvir aí. O Takashi tá aí, não falou o Takashi, Takashi? Eu não estava me sentindo à vontade. Vamos lá. Hoje você acordou estragado. Olô, Tumaré, Mojubá, Alaroye, Elebaraô. Lindeza, Ana, valeu. Eu já pedi a Oxalá, meu pai Ogum e Iemanjá, mamãe Oxum e todas as crianças, pra me dizer o que fazer, pra minha fé eu não perder, olhar pra frente e sempre acreditar. Olha, ô Xangô, olha, ô Xangô, olha, ô Xangô. Eu já pedi a Oxalá, meu pai Ogum e Iemanjá, mamãe Oxum e todas as crianças, pra me dizer o que fazer, pra minha fé eu não perder, olhar pra frente e sempre acreditar. Olha, ô Xangô, olha, ô Xangô, olha, ô Xangô. E lá na mata com Oxóssi, no meio da natureza, veio o filho do sol na cachoeira. E na passagem do milênio, já pedi pro meu Brasil, saúde, paz, amor e muito axé. Olha, ô Xangô, olha, ô Xangô, olha, ô Xangô. A chuva cai, fico contente, um raio forte cai na minha frente, pra confirmar que ela está aqui. É a guerreira em ação, Iepa rei, Iepa rei, Iepa rei, Iepa rei em ação. Olha, ô Xangô, olha, ô Xangô, olha, ô Xangô.
Beijo. Aproveite que amanhã vai chover de novo. Eu tenho uma vontade ainda. Tchau. Beijinhos. Valeu.